Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre e a gente vai conversar hoje com dois juízes aqui da nossa cidade. Esse convite havia sido formulado já há algum tempo, né? Encontrei o doutor Camolês ali, falei, semana que vem, ele disse, pode confirmar. E aí hoje a gente tem a honra também de receber aqui o doutor Anastácio. Bem-vindo aqui ao Boa Noite Rio Branco. Boa noite a todos. Ao Tribuna Livre, desculpe. Boa noite a todos. Doutor Camolês. Muito boa noite, e eu já quero fazer um elogio aqui, porque da última vez o fundo era diferente. Eu já fiquei... O cenário, gostou do cenário? Gostei do cenário, né? Já vejo estampas da cidade, isso é muito bom, isso gratifica e quem está assistindo também compartilha. Doutor Camolês, eu não estou recebendo nada por essa propaganda que eu faço. Certo. Esse aqui é de autoria do nosso diretor, aqui do programa e da TV, né? Que é o Márcio Nunes, né, que é essa beleza de fundo aí, e ele, inclusive, oferece seu serviço para quem quiser fazer esse tipo de trabalho. Não? Isso é bom. Eu não tenho nenhuma participação na empresa dele. A mecha Após tamanho vitupério. E com certeza ele recebeu por isso na casa. Eu vou me dirigir aqui aos doutores Anastácio e doutor Camolês para dizer o seguinte: quando o senhor faz inquisições de pessoas, os senhores asseguram o direito deles ficarem em silêncio, né? Sim, essa é a regra. Aqui nós também, se alguma pergunta, pelo menos de minha parte, foi incômoda, esse direito também estão assegurados, né? Nós agradecemos aí. Mas doutor Você Camolês, está garantindo esse direito? é todo garantido, antecipadamente. Até porque eu temo quando sai da porta daqui para frente, porque aí minha autoridade se acaba e aí sobra permanece. Ô, doutor Anastácio e doutor Camolês, visível e inquestionavelmente as nossas instituições políticas, a presidência da República e as casas parlamentares, notadamente o Congresso Nacional, se apequenaram, perderam o prestígio e até o respeito da sociedade. E isso levou com que houve uma cessão do Poder Judiciário. Segundo o artigo 5º, acabou-se a harmonia. Um subiu, outros desceram, temos harmonia. Eu pergunto, o que é melhor ou pior para a nossa democracia? É a justicialização da política ou a politização da justiça? Essa é a primeira pergunta. Certo. Eu diria que uma boa pergunta. Uma boa e excelente pergunta. Eu não diria assim com esse demérito aos demais poderes, né? O que se vislumbra hoje, a meu sentir, não gostaria, como brasileiro, estar vendo o que eu estou vendo no meu país. Isso, para todo brasileiro isso é muito delicado e constrange, como cidadão e como brasileiro. Mas como juiz, eu fico de um lado assim contente que o judiciário, que às vezes nunca era chamado a se manifestar em prol de julgamento, alguma coisa, e hoje ele está sendo o principal ator disso. E vou até discordar do que o senhor colocou, que o judiciário é que cresceu e os demais se apequenaram. Não, ele está tendo a função dele, e a função dele está sendo transmitida, de fato, diuturnamente, seja pela rede social, seja pelo canal de televisão. Os poderes continuam harmônicos entre si, e cada um fazendo a sua função e a sua atividade para o qual foi criado. Eu enxergo assim, como pessoa e como magistrado. O judiciário está sendo muito demandado, é isso? Muito demandado. Então se sobressai... Correto, isso é natural. Não, mas eu queria aí que respondesse o doutor Anastácio, aí em cima do que perguntou o Narciso, e eu concordo com o Narciso, há uma superposição de poderes dentro do judiciário, não há o que se questionar. E do meu ponto de vista, algo mais grave. Em alguns julgamentos, o Supremo flagrantemente atropela a Constituição e legisla. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para deixar muito bem claro. Quando do julgamento da ADI, eu anotei o número 4277, que o relator foi o ministro Aires Brito,
que foi a união estável entre casais Certo. homossexuais. E aqui eu não estou Que discutindo era se a decisão homoafetiva. homoafetiva. Eu não discuto aqui se essa medida foi justa ou não é essa é a minha discussão, ou injusta. Mas a Constituição diz, aspas, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Vamos para um fato mais objetivo da agora. O Congresso Nacional está discutindo a questão do foro. Foro privilegiado. Sim, que chama privilegiado, mas Tá com eu não vejo tanto privilégio assim. Que até é ruim você não ter várias instâncias. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo está discutindo a mesma matéria quando o próprio ministro diz, não, isso é uma posição do legislador. Por que não para essa discussão? Eu queria, então, ouvir essa... Assim, o problema inicial que nós vemos é que o Supremo está sendo chamado a decidir por matérias que não se decidia. E o Poder Judiciário, numa democracia, ele tem uma função que é essencial, uma função contramajoritária. O que aconteceu no caso da união homoafetiva, por exemplo, é que o que nós chamamos de mutação constitucional, né? Se nós deixássemos esse problema da união homoafetiva para ser resolvido lá no Congresso Nacional, onde é composto, às vezes, de pessoas que têm uma visão um pouco sectária, que vai esmagar umas minorias, aí não iríamos ter avanço nunca. Daí porque é normal e óbvio numa democracia que o resguardo dos direitos das minorias eles estejam a cargo do Poder Judiciário. E foi o que aconteceu lá na união homoafetiva. Então, eu não vejo ali nenhum atropelo à função do Poder Legislativo. O que aconteceu não é o que Poder Legislativo, mas a Constituição. Sim, ela é clara. O Supremo Tribunal simplesmente interpretou o artigo 226 da Constituição. Só que na época da Constituição em 88 tinha um determinado significado e pela evolução própria da sociedade, dos costumes, agora não pode ter o mesmo significado. O sentido da lei, assim como os seres humanos, ela evolui com o passar do tempo. Foi isso que aconteceu. Mas aí, me responda, dando prosseguimento a isso. Certo? Se houver constantemente essa reinterpretação da Constituição, vamos fazer o seguinte, rasga-se a Constituição e deixa que o Supremo delibere sempre que for provocado. Não há necessidade de chegar nesse extremo que você coloca. Não há necessidade para isso. Olha os extremistas. É muito extremismo. Não, é verdade. Veja bem, da época que foi homologada ou criada a Constituição, nós tivemos avanços, que é isso que o colega doutor Anastácio posicionou. O que seria o núcleo familiar, ele teve mudança, né? E era preciso que isso fosse debatido através do próprio Congresso Nacional. Conforme o colega Anastácio colocou, essa demora você criou ou gerou inúmeras incertezas. Massacrando minorias. E a minoria não tinha. O fato de não estar, porque a Constituição está positivada. Sim. Ela não pode ser mudada. Está ali. Então, o fato de haver a mutação da lei que o senhor colocou, mutação constitucional, não estando positivada, pode ser considerada constitucional uma decisão do Supremo, que é o caso? Veja só, o que tem lá é um texto. Como todo todo texto precisa ser interpretado. Você pode interpretar. Se você pega, por exemplo, o Código Civil francês, é de 1800. 1800, é o mesmo texto. É claro que nós não vamos dar para os textos de 1800 o mesmo sentido que nós temos hoje. O Código Comercial Brasileiro é de 1850. Não, a nossa Constituição, doutor Anastácio, é de 1988 e mais do que isso. Os dois são constituintes, não são? E mais grave do que isso. Então, os dois são mais grave do que isso. E eu acho um pouco de vaidade dos ministros supremos, são extremamente vaidosos. Agora, principalmente agora que tem uma televisão. Já imaginou o tamanho da sua vaidade se chegasse lá? Era maior do que a tua. Então é o seguinte, na realidade o sentido de cada letra, de cada palavra, de cada frase, de cada artigo que está na Constituição, existe o autor
tão recente. Sim. Correto. Porque a Constituição, essa Constituição que nós ajudamos a fazer, Inclusive, ela você nasceu... estava lá, acredito os que dois esse estavam artigo lá. ali você deva ter tido alguma participação. Nós tivemos na em redação, todos, pelo menos na Certo. votação. Talvez na discussão não, mas na votação em todos. Correto. Agora, os constituintes que lá estavam, para cada artigo, para cada letra, para cada palavra, eles deram o significado. Para que eles estavam colocando O que aqui? Montesquieu chamava de espírito da lei. A justificativa de cada emenda. Porque eu quero só lembrar os senhores que quando nós chegamos lá, havia um anteprojeto pronto. Sim. Aí nós dissemos, não, nós não queremos. A Constituição vai nascer da discussão com a sociedade, sociedade Correto. organizada, Isso. dando opiniões de como fazer. Muito bem. Então tem a justificativa. Como em tão pouco espaço de tempo, o Supremo não pega lá qual é a justificativa desse texto constitucional. Nós podemos dizer, e não foi só nisso. Se Não. você pensar bem, no caso, por exemplo, da fidelidade partidária, nós podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal deu uma outra interpretação completamente diferente, no sentido de que foi acusado pelos nós partidos discutimos políticos aqui de quando haver o Desembargador Roberto estava legislado, aqui. né, primeiramente o TSE e depois o Supremo Tribunal Federal. No caso que vai acontecer agora, referente ao foro por prerrogativa de função, acredito que o Supremo Tribunal Federal, se o Congresso não o fizer antes, o Supremo Tribunal vai acabar restringindo, dando uma interpretação. O Senado já aprovou. Já aprovou. Não poderia estar em discussão lá. Ele deveria aguardar. Não, mas ele O aprovou. bom senso Então, agora- recomenda, aguarde o legislador. Agora nós temos outra casa. Agora, o judiciário, quando chamado ou provocado, ele não pode se foi o isentar caso. de julgar. Que foi o É caso. essa que é Mas a ele pode diferença. protelar. Mas o porquê de protelar? Porque está em discussão no Congresso Nacional. Mas aí entra o seguinte, ele não pode simplesmente falar assim, não, eu vou esperar porque é o Congresso. Não, nós vamos julgando. Mas tem Vai tanta se apreciando. matéria na frente. Doutor Camolês e doutor Anastácio, primeiro eu quero concordar com o que o senhor falou. E é verdade, o Supremo não está intervindo, Não, o Supremo está sendo provocado. provocado. E em sendo provocado, ele terá que decidir. Sim, Doutor Camolês, quando eu disse que está havendo um desequilíbrio de poder, também estou. Não é porque esteja havendo interferência do poder. Estou dizendo que na medida em que três poderes que deviam estar no mesmo nível, ainda que o Supremo, o Poder Judiciário, fique no nível que estava, se esses dois se apequenam, ele põe a cara na janela. É isso que está acontecendo. E com uma dose razoável de razão. Nós hoje estamos com um Congresso Nacional com mais de 100 deputados e senadores. Denunciado por corrupção. Sim, é. Denunciados Corrupção. por Sim. corrupção. Corrupção. O que é grave. Nós somos parte do território planetário mais atrasado politicamente, que é o continente latino-americano. Nós estamos num país que fez o primeiro impeachment neste continente. Não satisfeito, em menos de 25 anos, fez o segundo impeachment. E vai fazer o TSE. E nós estamos aqui, já estamos se especulando em fazer o terceiro impeachment. não podemos especializar. né? Assim, eu prefiro ser otimista. Em vez de pensar que nós estamos vivendo no lamaçal, eu prefiro pensar que nós estamos no início da limpeza, né? Sim, nós temos realmente eu acho que já estamos do meio pro fim. limpar. Eu comungo com isso. Realmente, o sistema político nosso, ele está de uma maneira tão ruim e tão contaminado que permite distorções do sistema. O problema já começa na forma como são realizadas as campanhas eleitorais, em que o candidato eleito, que foi financiado por conglomerados econômicos, ele já chega lá devendo favores, devendo, evidentemente, vamos dizer assim, pagar a dívida que ele fez ali durante a campanha. E o seu mandato, que deveria ser colocado à disposição dos seus eleitores, infelizmente é colocado à disposição do grupo da corporação Sim. que o elegeu. Então, esse tipo de sistema é que nós temos efetivamente que tentar combater. E aí,
novamente o papel do Congresso Nacional de fazer a reforma política, Sim. que já estão discutindo lá, só Deus sabe há quantas décadas, e nunca sai do papel. Né? Sempre quando coloca um modelo de reforma, discute muito, mas fazer algo de concreto que é bom não sai. Né? E as medidas que citou, como sai alguma coisa, são coisas extremamente paliativas, do tipo, não pode pregar mais o papel do candidato no poste, não vai poder. Isso, aqui a reforma política. É maquiagem, né? Mas é maquiagem. E o protagonista disso tudo, o que, assim, não digo a preocupação do Narciso, não é esse o termo, mas o que ele hoje está vendo, assim como a nação brasileira, é que o judiciário tem agido de forma muito preponderante, ou seja, ele que aparece mais, ele não está sobre o outro poder, mas a demanda está chegando com a velocidade e com um volume tão grande no judiciário e com essa frequência, né? Que não chegava antes. Antigamente você tinha, por exemplo, uma denúncia contra um presidente ou contra um governador, isso é uma coisa impensável. Hoje o mecanismo, o que acabou acontecendo? Está chegando no judiciário. Aí chega um caso, chega outro caso, chega outro caso. Quem poderia imaginar que o Sérgio Moro, da Lava Jato, ia estar nessa circunstância já, não para mais. Inclusive, foi até uma expressão de alguém que falou assim, você puxa uma pena, vê uma galinha. Então, isso é Foi teorizar Vasco essas frases. Isso é ruim para a sociedade. Ninguém gostaria de estar vendo, presenciando e convivendo com isso, ao meu sentir. Só que é necessário. Eu pediria... Sim. Primeiro eu quero esclarecer, para não deixar nenhuma dúvida, que sou altamente favorável ao que está sendo feito pelo Judiciário. Ficamos contentes combate à corrupção, né? Ficamos contentes com isso. O modelo, nós já dissemos aqui em inúmeros programas, o modelo eleitoral e partidário do Brasil apodreceu. Não é possível continuar dessa forma. É uma vergonha, e eu digo sempre, colocando culpa em nós que já fomos constituintes e fomos legisladores. É uma vergonha o país que nós estamos entregando aos nossos netos e bisnetos. É uma vergonha. Mas eu como sou um positivista, certo, eu quero dizer que quando o Supremo legisla, quem padece é a democracia. Eu me atenho sempre nisso. É para apurar, punir, prender. Mas dentro, sem atropelar a Constituição. É isso que eu me atenho, sem atropelar a Constituição. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Agora mesmo, o Supremo decide, eu acho que inicialmente o STJ, o Supremo, decide que não há mais necessidade de haver autorização da Assembleia Legislativa para processar governador. Processar governador. Isso é uma quebra do princípio federativo. Isso é uma quebra do princípio federativo, sim. Pode usar os argumentos que usarem, quebra-se o princípio da federação. Aliás, que é muito tênue no Brasil. Nós vamos para o intervalo, tá? E voltamos discutindo essa exposição que o Osmir colocou e o Narciso coloca também, porque é muito bom estar acontecendo esse debate aqui, essas mudanças na sociedade, esse avanço. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, já já.